Falando de Brasileirão, gente, Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa, uma vitória importantíssima, 2-0. Na briga já, eu sei que está começando, mas já é uma briga pelo título brasileiro. Bora ver como foi. Quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam, o futebol brasileiro se anima e fica mais vibrante. Os dois elencos mais caros do país. Recheados com jogadores de nível seleção brasileira. O Flamengo, por exemplo, tem 6 nomes na lista de pré-convocados do Ancelotti. Fora os craques estrangeiros das duas equipes, os clubes que mais conquistaram títulos nacionais e internacionais de expressão nos últimos anos. O encontro dos 2 primeiros colocados do Brasileirão. Como a gente falava, é praticamente uma final. Calma, ainda é a 10ª rodada do campeonato, tem muita história pela frente. O Palmeiras numa ótima fase, até o jogo de ontem, acumulava 14 vitórias em 15 jogos. Atuando em casa, o estádio lotado foi pra cima. E num cruzamento do Facundo Torres, a bola tocou na mão do Varela. 11 minutos no primeiro tempo. Lance dificílimo para o árbitro Ramon Abates, que marcou o pênalti. Para dúvida é a questão do dentro ou fora. Eu confesso que, vendo por todos os ângulos, eu não cheguei a uma conclusão do local exato da infração. Como não tem uma imagem conclusiva, a decisão de campo tem que prevalecer. Aí o árbitro escutou do VAR e foi para a análise do vídeo. O árbitro confirmou o pênalti. Os jogadores do Flamengo reclamaram bastante. Se não tem uma imagem clara, difícil aceitar o que deram no pênalti. Piquerez, cheio de atitude, pegou a bola e bateu no peito, se escolhendo para a cobrança. O Rossi acertou o campo. Rossi! Deu rebote só para salvar o time uma segunda vez. Rossi de novo! Foi a 4ª defesa em 10 pênaltis cobrados contra ele. No Flamengo, o Rossi está se mostrando um pegador de pênaltis. E não é fácil para o goleiro. O Everton do Palmeiras que o diga. Ele também teve a oportunidade de se destacar na partida, mas não conseguiu nem pular na bola na cobrança de pênalti do Arrascaeta. O lance que originou o gol também esteve envolvido em polêmica, discussão, análise do VAR, jogo parado, ansiedade e reclamação. Aos 21 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta disputou uma jogada com o zagueiro Murilo e caiu na área. O árbitro, a princípio, mandou o jogo seguir, mas foi novamente chamado pelo VAR. Deve ser marcado falta ou pênalti dentro da área quando a ação do jogador causa um impacto claro no adversário, impede o movimento do adversário. E para mim não impediu. Pênalti para o Flamengo. Marca pênalti para o Flamengo! Ele com o braço me frena na impulsão. Senão eu ia ficar sozinho na cara do gol com o Everton. Aí quando ele coloca a mão, aí eu já perdo o tempo da bola. O próprio Arrascaeta cobrou e fez 1-0. O Palmeiras se esforçou para dar uma resposta. Chegou com perigo. 1, 2. Flacou para fora do gol! 3. Pro Piquerez, bateu para fora do gol! 4 vezes. Na última, o Rossi barrou o chute do Flaco Lopes. Flaco Lopes, Rossi! E aos 41 minutos, o Wallace Ian partiu em disparada, buscou um passe e, na segunda tentativa, deixou Ayrton Lucas na cara do gol. Serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu! Para fechar o placar, 2-0. Uma vitória daquelas no clássico dos gigantes do futebol brasileiro! O resultado colocou o Flamengo a 1 ponto do Palmeiras, que ainda é o líder do Brasileirão. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. E os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. René Casagrande, em algum momento você se preocupou ontem ou você
ficou tranquilo pensando que o Flamengo ia sim sair de lá vitorioso, Vene Casagrande? Não, eu preciso ser sincero. Eu confesso pra você que eu não estava tão otimista para esse duelo. Obviamente, quando eu falo isso é porque o Flamengo estava recheado de desfalques. E quando eu falo recheado de desfalques, são desfalques importantes. E o Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada, sem sombra de dúvidas. Mas estamos falando de um clássico do futebol brasileiro. E como o Felipe Luiz disse, atualmente são os dois melhores elencos. Então, tudo pode acontecer. E aconteceu aquilo que poucos rubro-negros imaginavam que fosse acontecer. O Flamengo sendo melhor na partida e vencendo por 2-0, mesmo com muitos desfalques, e algo que precisa ser dito. Desfalques e o Flamengo ainda perde o Gerson aos 11 minutos do segundo tempo, ou seja, jogou sem o Gerson por cerca de 35 minutos. Mas o Flamengo tem um grande treinador. E se eu em algum momento já critiquei o Felipe Luiz, pouquíssimas vezes, porque ele costuma errar pouco, ainda bem, ontem ele foi muito certeiro. Naquele jogo de prancheta que você gosta de mencionar, ele foi extremamente inteligente. Ele mudou o estilo de jogo do Flamengo, algo que a gente pouco viu desde a chegada dele, porque o Flamengo, qual é a característica com o Felipe Luiz? Marca a sua pressão o tempo todo, intensidade extremamente alta. Quanto o Palmeiras não, ele mudou a estratégia e de maneira inteligente, pelo visto ele estudou muito a equipe do Palmeiras. O que ele fez? Ele diminuiu um pouco isso, não marcou tanto sob pressão, deu mais a bola até ao adversário, no caso o Palmeiras, e mudou o seu estilo de jogo. E no primeiro tempo fez aquilo que ele queria fazer. Não saiu de campo, digamos, derrotado. Pelo contrário, fez um jogo... O Palmeiras e o Flamengo não fizeram um grande jogo. Eu esperava, tecnicamente, um jogo melhor. Mas fizeram o jogo... O Flamengo fez um jogo extremamente inteligente. Conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz fez muita diferença. As mudanças. Porque no segundo gol, por exemplo, os 3 jogadores que ele colocou, Ayrton Lucas, o Wallace e Pedro, os 3 participaram da jogada. E eu acho que a tacada de mestre dele foi quando ele perde o Gerson, quando ele coloca o Danilo no campo. E muita gente imaginou que ele fosse fazer o quê? Botar o Danilo na zaga, adiantar o Léo Ortiz como primeiro volante. Não, ele botou o Varela novamente como volante, Danilo na lateral direita. E ali ele foi muito bem, porque o Varela estava fazendo uma grande partida e ajudou demais na saída de bola, na transição rápida. Inclusive no segundo gol também ele participa da jogada. Então ontem eu posso dizer que, embora o Flamengo não tenha feito um jogo brilhante, não foi aquele jogo, aquele espetáculo, mas o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como treinador, de maneira extremamente inteligente. O resultado, muito importante. Você venceu o Palmeiras dentro da sua casa, embora o Palmeiras no Allianz Parque ainda não tenha feito gol no Campeonato Brasileiro, isso precisa ser dito, mas vencer lá é extremamente difícil. E vencer lá, além de ser difícil e recheado de desfalques, é algo que poucos clubes conseguem fazer. E o Flamengo mostrou que pode não ser campeão, mas vai brigar pelo título até o fim. E para finalizar minha análise, eu não posso deixar de dizer sobre o setor defensivo do Flamengo ontem. O que o setor defensivo do Flamengo jogou ontem foi absurdo. Rossi foi extremamente inteligente, e se eu tivesse que votar no melhor em campo, mesmo o Alexandre jogando muita bola, mesmo o Varela jogando muita bola, o Rossi para mim seria eleito o melhor em campo. Porque ele faz a defesa de um pênalti, esse pênalti poderia ter mudado a história do jogo, porque se o Palmeiras faz esse gol, a história poderia ter sido diferente. Ele faz uma grande defesa no rebote, e também no finalzinho do jogo ele conclui a boa partida dele fazendo uma outra defesa. Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma grande partida também. Alexandre, repito, como joga futebol. O Felipe Luiz ontem falou sobre isso. Que jogador, que espetáculo. Inclusive, eu acho até que ele vai estar na lista do Ancelotti daqui a pouco. E o Varela só não foi uma partida perfeita, porque no lance do pênalti ali, pro Palmeiras, eu acho que ele deu mole. Embora eu não acho que tenha sido pênalti. Mas ele dá margem para ser pênalti, da forma que ele pula. Mas fez uma partida também brilhante. Foi importante como lateral direito, foi importante depois como volante. Então o setor defensivo do Flamengo ontem fez uma partida sublime. A gente já percebeu que o Felipe Luiz cresce quando é uma final ou um jogo importante. Vamos lembrar o jogo contra o Corinthians, que foi um dos cartões de visita ali dele, em que ele perde o Bruno Henrique e ele mexe em tudo e as estratégias dele dão certo. Aquela final, aquele momento ali bota na conta do Felipe Luiz. E ontem, que era uma final, falamos aqui, terão algumas ainda até o final, até a 38ª rodada, mas ela foi uma final sim desse Brasileirão. Só para finalizar minha análise, que eu acabei esquecendo de mencionar, a entrada do Michael no intervalo do jogo, no lugar do Cebolinha também, mudou a partida ali, deu outra dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo. Ô Lucas Pedrosa, vamos analisar aqui os pênaltis dessa partida. A gente tem o áudio, vamos escutar o áudio do VAR. É o pênalti que marcou para o Palmeiras e o pênalti que marcou para o Flamengo. Cadê? Para mim o bloqueio é claro.
Só tem que ver se tava dentro ou fora. Pra mim, o pé tá sobre a linha. E ele tá com a mão à esquerda da linha. Então, ele tá fora. É só essa que a gente tem? Essa aqui é qual? É a 3. É claro, só achei que está fora. Esse não é o contato ainda. Acho que o contato é um pouquinho mais. Volta um pouquinho. O jogador tá dentro. Ele quadra dentro ainda, que tem uma paralaxe aqui. Me dá o tronco. Ele segura o jogador, claramente. O jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Pessoal, ele segura, ó. Ele pede o jogador de... Ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse é o impacto da sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de fora para dentro. Muito bem, o primeiro, que foi o pênalti pro Palmeiras, ele foi muito difícil, na minha opinião, assim, porque a gente olha, Pedrosa, uma câmera eu achei que ele estava fora da grande área e numa câmera eu achei que ele estava dentro da grande área. O golpe com a mão, todo mundo entendeu que ele botou a mão na bola. Vocês concordam comigo? Tanto é que eu falei agora. Você acha, Pedrosa, que isso foi pênalti ou não foi pênalti? Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro hoje é que quem está apitando o jogo é o VAR. O VAR é que está apitando o jogo. O árbitro não está apitando o jogo. Vou dar um exemplo. Nesse lance aí, eu acho que não tem câmera conclusiva que consiga cravar que a bola está dentro ou que a bola está fora. O que tem que valer, então, nesse caso? A decisão do campo. A decisão do árbitro. E ele marcou o pênalti no campo. Perfeito. Então, para mim, é isso que tem que valer. A mesma coisa do lance do Arrascaeta. O árbitro estava perto, contato ao vivo é diferente de contato de replay, e o VAR, me corrija se eu estiver errado, tá? O VAR, ele veio para interferir em lances claros, onde o árbitro não consegue tomar uma decisão de campo e o VAR chega e fala assim, opa, aqui ó, temos uma decisão clara, estamos aqui de forma unânime praticamente na cabine, para você ver que na nossa opinião foi pênalti, ou foi gol, ou algo desse tipo. O lance do Arrascaeta não é um lance claro. Ele estava no campo, ele estava perto, pertíssimo. Estava perto. Pertíssimo. A gente está falando ali de 7 metros, vamos dizer assim, no máximo. Ele tem total condição de ver o lance, ele analisou o lance e não deu pênalti. O VAR chama em um lance interpretativo e aí faz o Ramon Abate-Abel trocar de decisão. Porque assim, se foi pênalti no Arrascaeta, lembra que a gente falou sobre os lances do Ares aqui? Todos os lances do Ares seriam pênalti. Esse que é o fato. O lance do Grêmio contra o Bahia também é um absurdo. É um completo absurdo. Então assim, no meu entendimento de futebol, o que mais tem me incomodado é que quem está apitando as partidas do futebol brasileiro é o VAR, não é o árbitro. O árbitro virou um mero coadjuvante. O árbitro virou apenas um figurante dentro de campo em que ele toma decisões e essas decisões, mesmo que interpretativas, são toda hora revistas e o árbitro está perdendo pro replay. O replay está ganhando do árbitro. Então assim, eu acho que foi pênalti. Eu jamais daria esse pênalti no Arrascaeta, assim como eu não daria na maioria dos pênaltis do Ares. Só teve um pênalti do Ares que eu acho que foi pênalti, foi contra o Vitória, que o Lucas Halter puxa ele, eu acho que ali foi pênalti. Mas esse aí, isso é lance de jogo, gente. Ainda mais com o árbitro, a decisão de ao vivo, no ao vivo lá, ele sabe exatamente a intensidade. Se a gente fica vendo aqui a câmera no replay, a gente vai achar que foi pênalti. É óbvio. Ainda mais no devagar, né? Então assim, o VAR está interferindo diretamente, não é só porque é o Flamengo, que é o Palmeiras, que é fulano, que é ciclano, o VAR está apitando os jogos do futebol brasileiro e isso é terrível para o nosso futebol. E esse mesmo árbitro, o Ramon Abate-Abel, ele é o árbitro do jogo entre Botafogo e Palmeiras desse ano já. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira, tem muitas informações do nosso Flamengo que ganhou, né? Venceu muito bem o Palmeiras, fora de casa, 2-0. Flamengo, né, mostrou personalidade, né? E o Palmeiras é freguês do Flamengo dentro e fora de casa. É isso aí, né? Diminuímos, né, a vantagem para a alegria da nação rubro-negra. Agora vamos em busca, né, dessa grande liderança e viajar tranquilo para o Super Mundial de Clubes, que é o que todos nós queremos. Lembrando que o Flamengo vai fazer uma janela de transferências espetacular. Essa que é a verdade. Hoje, né, o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, né, convocou 4 jogadores do Flamengo: Alexandro, Werler, Léo Ortiz e Gerson. Então, assim, parabéns, né? Vamos torcer para que esses atletas possam desenvolver um grande futebol, né, nesses 2 jogos aí que o Brasil, que a seleção brasileira terá pela frente. Agora, falando sobre Mercadão da Bola, Flamengo mira a contratação do jovem atacante
né? Do Al Nassr, muito bom de bola, né? O Wesley, muito bom de bola. Então, assim, o José Boto acredita que esse jogador poderá ser um ponta, né? Tendo em vista que ou o Cebolinha ou o Michael irá sair do Flamengo, né? Tem proposta, inclusive, para o Michael, e o José Boto quer, né, contratar a altura. Eu quero saber de vocês, seria um bom nome ver o atacante Wesley com a camisa do Flamengo? Vocês acham que esse jogador pode render muito com a camisa do Mengão? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.